Luke, desista. Você não pode ir comigo. Jamais, jamais desistirei. Então lute. Zum, 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 zum. Ai, você arrancou minha mão. Luke, você não sabe a força que você tem. Venha para o lado negro da força e nós concluiremos os seus treinamentos e podemos vencer o Império juntos. Luke, você sabe o que o Obi-Wan falou sobre o seu pai? Quem? Obi-Wan Yang do Arsenal? Não, seu idiota. Obi-Wan. O que ele falou para você sobre o seu pai? Que você o matou? Não. Eu sou seu pai. Não! Olá, irmãos, tudo bem com vocês? E os amantes do cinema? Quem não se lembra da saga Star Wars, do episódio 5, Império Contra-Ataque, hein? A eterna luta, o duelo entre o bem e o mal, a força contra o lado negro da força, a luta da rebelião contra o Império para libertar e restaurar a justiça em toda a galáxia. Então, o Salmo 1 também trata de um antagonismo entre bem e o mal. Ele vai abordar aqui a incompatibilidade entre o justo e o ímpio. Mas quem é o justo? O justo, ele se apraz da alegria do alto, uma felicidade consequente do relacionamento que ele tem com Deus. Ele não se envolve com pessoas pecadoras, ele se alimenta meditando na palavra de Deus. Ao contrário, o ímpio, o pecador, o escarnecedor, ele não se importa com a justiça de Deus. Ao contrário, são cruéis, infringem a sua lei, desobedecem às suas ordenanças, zombam do Senhor. Por causa das suas ações, eles já estão sob o juízo do Senhor. Eu convido vocês a lerem comigo o texto final do Salmos 1. Nós vamos ler os versos 4 a 6, que diz assim: não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nós vimos anteriormente a comparação que é feita com o justo. O salmista diz que ele é como uma árvore plantada junto às correntes d'água, que irá produzir frutos na estação certa, no tempo certo. Ele tem as suas raízes firmadas num solo fértil que o Senhor plantou. Ele também, por causa disso, né, essas comparações nos dá a ideia que ele é assim porque ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele ama o Senhor, por isso ele é bem-aventurado. Já o ímpio, ele recebe outras características. Ele é comparado como palha que o vento dispersa. Ele não pode agradar a Deus, ele é seco espiritualmente. Logo, eles não frutificam. São estáveis, sua vida é como palha, são jogados de um lado para o outro como um vento. Não tem direção, sem comando. Mas, infelizmente, eles têm um destino certo, o juízo de Deus. A ideia da palha aqui, queridos, é como se fosse um agricultor que, quando vai limpar suas sementes, ele bota em sua peneira e retira toda a casca, separa a semente e depois a palha ele destrói. Logo, o homem mau tem os seus dias contados. Mas quem é o homem mau? Vivemos dias difíceis, estamos passando aí por momentos de isolamento, de medo, angústia, ansiedade. O mundo chama de um novo normal. Nós não entendemos o que irá acontecer no futuro. A paz, tão procurada, está longe de ser uma realidade. A polícia é questionada pela forma dura como que age com os cidadãos.
Pessoas saem com paus e pedras pedindo paz. Maridos matam suas mulheres por ciúmes. Bandidos matam por centavos ou por vingança. Pessoas com máscaras brigam com os outros porque elas estão andando sem máscaras. E pessoas sem máscara brigam pela liberdade de andar sem as máscaras. O ímpio perdeu o controle, a situação do mundo não tem direção. A cada dia, nós vemos aí indivíduos que mostram a sua natureza, o seu outro lado, ou o lado humano, pecador, falho. Pessoas que brigam e sustentam politicamente uma justiça corrupta. Olha o que Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo no capítulo 3, versos de 1 a 5. Ele falando sobre o homem, o que é o coração humano. Ele diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Irmãos, lendo esse texto, dá para ver que o coração humano, sem Deus, ele não melhorou nada. Ao contrário, falta amor, falta piedade. A soberba do coração criou uma barreira enorme que separa esses homens de Deus. Sim, há um contraste entre justo e ímpio. Se você ama o Senhor, medita na sua palavra, ama a sua palavra. Se você abandona ambientes que muitas vezes são pessoas que caminham sem pudor, se você evita pessoas que não têm respeito pelo próximo, não têm respeito, são irreverentes ao Senhor, sim, você é um justo. E os seus caminhos já foram aprovados pelo Senhor. Porém, se você vive uma vida louca, sem reverência ao próximo, sem reverência a Deus, buscando prazer custe o que custar, passando por cima de tudo e de todos, cuidado, você está no lado negro da força. Se você despreza o Salvador, o nosso Senhor, o seu caminho está traçado, queridos. E não é coisa boa, não. É um caminho sem volta. É um caminho para a destruição. E aí? De que lado você está? Que a força, poder e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.